Capítulo 680. Depois de receber o aceno de consentimento do mundo e confirmar a questão sobre Lius Vien, Force pensou por um momento e continuou: pessoal, alguém tem um cristal de meteorito ou o sangue cristalizado de uma lula lavos, ou alguma informação sobre eles? Estes eram os principais ingredientes da fórmula da poção do astrólogo. Force planejou originalmente continuar com seus pedidos, esperando que o Senhor Lua, que também estava em Backlund, pudesse ajudá-la a encontrar Lius Vien, mas depois de alguma consideração, ela decidiu primeiro fazer isso sozinha. Somente depois de confirmar que não há soluções ou pistas, solicitaria ajuda ao clube de tarô. Cristal de meteorito? O sangue cristalizado de uma lula lavos? Parece familiar. Não é porque eu conheço a fórmula da poção vidente. Sim, é familiar porque os ingredientes principais da fórmula da poção vidente são 50 gramas de cristal estelar e 10 mililitros de sangue de lula lavos. Os principais ingredientes do astrólogo são como as versões atualizadas de um vidente. Na verdade, o caminho do aprendiz e do vidente pode ser trocado no futuro. Com isso em mente, Klein de repente teve uma ideia. Como a fórmula da poção do feiticeiro bizarro é difícil de obter, e as 3 opções são extremamente perigosas, devo considerar as outras opções da sequência 4 nos caminhos vizinhos? Como aprendiz. Assim que teve essa ideia, ele se animou ao sentir que a maior parte de sua situação difícil havia desaparecido. E para a fórmula da poção da sequência 4 do aprendiz, o clube do tarô tem pistas. É a família Abraham por trás da mágica. Com isso em mente, o mundo olhou para a senhorita Mágica com uma gentileza subconsciente em seu olhar. Isso deixou Force estremecendo, suspeitando se o Senhor Mundo já havia formulado um plano para caçar Lius Vien. Neste momento, o louco Klein lembrou de outro problema. De acordo com as teorias de Dan e Dali, as primeiras 5 sequências do caminho do vidente não apresentaram nenhuma progressão óbvia. Cada uma delas apresentava um poder Beyonder de um aspecto. Então, no ponto crítico da sequência 4, os 5 convergiriam e se fechariam como um punho, apresentando uma mudança qualitativa. Na época em que o capitão e a Madame Dali criaram essa teoria, eles só conheciam algumas informações sobre o vidente, o palhaço e o mágico. Eu só sou capaz de verificar essa ideia para o subsequente sem rosto e mestre das marionetes sozinho. Então, será que os possíveis caminhos do vidente, do aprendiz e do saqueador não podem ser trocados na sequência 4, mas na sequência 3? Klein lentamente sentiu sua alegria diminuir novamente. Ele sabia muito pouco e estava temporariamente incapaz de fazer um julgamento. Tudo o que podia fazer era aguardar a resposta do Sr. Azik e esperar para deixar as águas que eram vigiadas pelo verdadeiro Criador antes de contatar a Rhodes. Enquanto Klein estava pensando, de repente ouviu Ketoa dizer: eu tenho o sangue cristalizado de uma lula lavos. Custará 600 libras. Quanto ao cristal meteorito, eu sei onde consegui-lo. Quantos gramas você precisa? 600 libras, um preço muito razoável. Force respondeu com uma agradável surpresa: 60 gramas. Tudo bem, vou entregá-los a você dentro de 2 semanas. Também custará 600 libras, disse Ketoa de forma clara e sucinta. Está resolvido assim mesmo. A Madame Eremita de hoje é muito proativa e com vontade de participar. Sim, ela tinha acabado de. Force assentiu rapidamente. Isso não seria um problema. Tenho 830 libras em poupança. Isso é o suficiente para eu comprar o sangue cristalizado de uma lula lavos. Mas em 2 semanas, ainda preciso economizar quase 400 libras. Os royalties após o ano novo serão pagos em breve. São cerca de 150 libras, faltando 220 libras.
Tenho que pensar em maneiras de ganhar dinheiro novamente. Force calculou rapidamente sua situação financeira. Vendo como a senhorita mágica levou apenas 1 minuto para reunir os ingredientes principais de sua poção, a justiça Audrey também não conseguiu se conter. Ela ergueu ligeiramente a mão e disse: desejo obter a glândula pituitária completa de um dragão da mente adolescente, mas se isso não for possível, 60 ml de fluido espinhal de um lagarto caçador negro gigante e um fruto de uma árvore do carrilhão ilusório. Estes eram os ingredientes principais da poção hipnotista. Se ela obtivesse a glândula pituitária completa do dragão da mente adolescente, então não haveria necessidade de quaisquer outros ingredientes correspondentes. Assim como Audrey disse isso, ouviu a resposta da Madame Eremita. Desde a quinta época, os dragões da Metne quase foram extintos e são difíceis de encontrar. Eu tenho meios de obter o fluido espinhal de um lagarto caçador negro gigante, mas também levará de 2 a 3 semanas. O preço varia de 1.500 a 2.000 libras, pois não sou eu quem decide. Posso ajudá-la a ficar de olho no fruto de uma árvore do carrilhão ilusório, mas não posso garantir nada. Que grande eficiência! Depois que a Madame Eremita foi punida, seu sentimento de pertencer ao clube do tarô pareceu aumentar. Ela é mais ativa e amável. Audrey ficou momentaneamente sem palavras. Após alguns segundos de silêncio, ela curvou-se ligeiramente e disse: sem problemas. Alger, que estava observando ao lado, de repente sentiu que o desenvolvimento não estava indo como ele esperava. Tendo sido punida pelo Senhor Louco, a eremita mudou seu estilo de ser principalmente uma observadora. Ela começou a se envolver em todos os assuntos em que pudesse durante a reunião de tarô. E com a força, experiência, recursos e canais de uma almirante pirata, ela imediatamente produziu uma luz intensa e ofuscante. Isso cegou tanto Alger que ele mal conseguia abrir os olhos. Ele tinha uma forte sensação de que estava em risco. Naquele momento, desejou que a Madame Eremita retornasse ao seu antigo estado. Klein também ficou surpreso com o que ouviu e viu. Achei que a Madame Eremita ficaria em silêncio por algum tempo, sentindo aversão ao clube de tarô por algum tempo, mas no final. Ela é do tipo que precisa apanhar para ser obediente? Sim. Poupar a vara estraga a criança. A rainha misteriosa deve ter poupado muito a vara. A maneira como a rainha misteriosa faz as coisas também não é muito digna de nota. O imperador também poupou a vara. Enquanto satirizava, Klein controlava o mundo, fazendo inspecionar a área antes de rir. Alguém de vocês tem a fórmula da poção da sequência 4 do caminho do vidente ou tem alguma pista sobre ela? Sequência 4. O Senhor Mundo está começando a avançar em direção ao reino de um semideus? Audrey ficou surpresa. Ela originalmente imaginou que estava avançando suficientemente rápido e se sentiu um pouco orgulhosa disso. Mas agora, de repente percebeu que estava ficando para trás. O Senhor Mundo tornou-se instantaneamente muito superior. Force ficou igualmente surpreso. Embora ela sentisse que o silencioso, reservado e antissocial Senhor Mundo era um Beyonder poderoso, acreditava que ele ainda estava muito longe de ser um semideus, de um sequência 4. Mas para sua surpresa, ele já estava tentando comprar a fórmula de poção da sequência 4. Como esperado do adorador do Senhor Louco, Alger suspirou. Da mesma forma, Enlin e Derek balançaram a cabeça, expressando que nunca tinham ouvido falar do nome da sequência 4 desse caminho. Klein, que acreditava poder obter pistas da Cidade de Prata ou dos Sanguíneos, só conseguiu retrair impotentemente o olhar do mundo. Depois de alguns segundos, Ketoa disse: preciso de uma gota de sangue de uma criatura mítica, independente do tipo.
No palácio sustentado por colunas de pedra, o silêncio tornou-se subitamente a sinfonia principal. Mesmo o mundo não sabia o conceito exato do que era uma criatura mítica. Klein não expôs esse ponto, pois planejava perguntar sobre isso às pessoas a quem poderia perguntar no futuro. Ele controlou o mundo para permanecer em silêncio por alguns segundos antes de dizer: "Vou ficar de olho." Como este foi um pedido raro da Madame Eremita, a Justiça e companhia também deram respostas semelhantes. Tudo bem, Catoa não ficou surpresa com esse resultado. A única razão pela qual ela fez o pedido foi para expressar ao Senhor Louco sua atitude de estar integrada ao clube de tarô. Ela acreditava que isso era melhor do que tremer e ficar apreensiva em eliminar os efeitos posteriores do que havia acontecido. Após uma breve pausa, Derek estava prestes a dizer algo quando Enlin falou à sua frente. O Barão Sanguíneo riu. Os pedidos aqui são claros. Ele quer a fórmula da poção da sequência 6, Notário do Caminho do Sol, e o Senhor Enforcado deseja obter a do Cantor do Oceano. Ao ouvir isso, Klein de repente se sentiu um pouco culpado. Quando ele obteve a fome rastejante pela primeira vez, desejava liberar rapidamente o sacerdote da luz nela, e obter as fórmulas de poções da sequência 6 e 5 do Caminho do Sol, para vendê-las ao jovem Sol. No entanto, ele não havia feito nada todo esse tempo. Vou passear pelo cais de Toscarter esta noite. Encontrarei um pirata com poderes Beyonder que mereça morrer ou algum líder de gangue para resolver esta emergência, independentemente de qual sequência eles sejam. Ou posso libertar diretamente o sacerdote da luz. Klein fez o mundo deliberar antes de dizer: "Eu vou lhe fornecer a fórmula da poção do notário em 3 dias." Ao dizer isso, ele olhou para o jovem Sol. "Você pode considerar qual item deseja trocar por ela." "Tudo bem, Senhor Mundo," Derek respondeu com alegria. Quanto à fórmula da poção Cantor do Oceano que o enforcado precisava, todos não tinham nenhuma pista. Enlin pigarreou e disse: "Meu pedido é diferente do anterior. Espero que vocês possam me ajudar a encontrar os crentes da lua primordial. Cada pista eficaz será recompensada com 100 libras. Uma confirmação direta será de 500 libras." Ele olhou para o Senhor Louco para fazer um pedido e, após obter sua aprovação, conjurou 5 coisas que lembravam avisos de recompensa. Cada pessoa recebeu um conjunto de 5 recompensas. Ele e Derek não tinham um. Klein controlou o mundo para pegá-lo e leu casualmente. Gales Kevin, Dandy, Lara, Windsorberin, Argus. Eles não são nada fracos. No mínimo, eles são equivalentes a vampiros recém-nascidos, ele murmurou silenciosamente para si mesmo enquanto memorizava a informação correspondente. Depois de concluir esta questão, Enlin se sentiu mais confiante em vencer a competição. Ele recostou-se casualmente e esperou que os outros membros fizessem pedidos. Desta vez, ninguém falou novamente. Ao ver isso, o louco Klein riu. "Continuem para a conversa livre." Instantaneamente, Audrey, Alger, Catoa e companhia lançaram seus olhos para Derek. Eles lembraram que o Sol havia mencionado anteriormente que ele teria acordos para participar de uma missão de exploração que envolvesse a periferia da corte do Rei Gigante. Ponto.